pessoal do oitavo ano. Então vamos lá, primeira semana do PET, mais ou menos dando sequência no que a gente viu no segundo bimestre e começando um pouco a interpretar o que a gente falou na primeira aula presencial, que é a chegada da família portuguesa ao Brasil, né, e seus desdobramentos. Pessoal, hoje, primeiro eu vou falar do PET, né, depois do material de apoio. O PET, ele começa aqui na semana 1, e ele começa a falar dos caminhos da independência, enfim. E ele aqui já aborda a questão do Brasil como sede do Império Português, né, que acontece a partir de 1808, com a invasão de Napoleão a Portugal, como a gente falou um pouco lá no nosso encontro presencial. Aqui, pessoal, tem uma série de dados que vão falando a respeito disso. Na primeira parte fala o período anterior da chegada de Dom João e Maria Joaquina ao Brasil, e depois quais são as consequências, né, dessa chegada. Bom, pessoal, essa parte do PET vocês têm por obrigação fazer a leitura, né, e eu não vou fazer essa leitura aqui com vocês agora. Vou partir, vamos responder as questões e interpretar essas informações do PET a partir de dois momentos: anterior à chegada da família real no Brasil, o que estava acontecendo aqui, e posterior, ok? Eu peço que vocês façam a leitura aqui das informações do PET, ok? Então, eu já vou para o material de apoio para a gente falar dessa primeira parte, que é o período anterior à chegada, né? O que estava acontecendo no Brasil ali antes dessa vinda da corte e da rainha e do Dom João ao Brasil, ok, pessoal? Então, o que acontece? O Brasil, eu estou usando um material de apoio, pessoal, aqui da Arariba. Então, tem alguns slides e eu vou estar explicando esses slides que vão ajudar a gente a responder as questões do PET. Vai vir como um auxílio, como material de apoio, né? Então, Portugal, no século XVII, ele teve ele conseguiu acumular bastante riqueza devido à exploração da cana-de-açúcar, junto com a descoberta das Minas Gerais, né? Então, o ouro, que em Minas Gerais foi muito importante para o Império Português, assim como no século XVII e também no século XVIII, ok? No entanto, Portugal tinha alguns problemas em relação ao comércio internacional que via crescendo naquele momento. Apesar da riqueza da exploração da colônia no Brasil, eles tinham dificuldades ali no comércio. Então, o que acontecia ali no século XVIII? O que aconteceu com Portugal, né? Ele tem uma crise econômica que se aprofunda, né? O que agravava, o que levava a esse agravamento da crise econômica? Um dos pontos, né, que dificultavam na verdade, que agravava essa crise: a concorrência no comércio internacional do açúcar e de africanos escravizados. Então, pessoal, tinha, com a colonização de outros países, né, também tinha essa concorrência. Então, Portugal já não estava sozinho mais no açúcar, né? E como usava mão de obra, principalmente lá nos Estados Unidos, pessoal, também tinha plantação. Os Estados Unidos, América Central, também utilizava da mão de obra escrava. Então tinha essa concorrência. Portugal no início estava nadando de braçada, tranquilo. Depois da colonização inglesa e francesa em alguns outros locais aqui da América, dificultou e começou a haver concorrência. Então Portugal começou a ter maior dificuldade, né? Também houve a pressão para Portugal assinar tratados comerciais, né? Que a Inglaterra tinha um poder
bélico, né, de exército maior, marinha, enfim, maior do que Portugal, então ele acaba fazendo uma pressão para Portugal. Então, lá em 1703 teve o Tratado de Methuen, que foi a abertura do mercado português aos tecidos ingleses, né, à força, e do mercado inglês aos vinhos portugueses. Então eles começaram a trocar. Entrava tecido em Portugal e o vinho português, o famoso vinho português, começava a entrar na Inglaterra. Então, a partir desse processo, houve um crescente déficit comercial do Reino de Portugal, ok? Ao mesmo tempo, também houve a queda na produção aurífera em Minas Gerais, na segunda metade do século XVIII. Então, também teve um problema. Aurífera, pessoal, é a produção do ouro. Então, também teve uma queda nesse período, ok? Lá no século XVIII. Tudo isso ajudou a agravar a crise econômica em Portugal, ali no século XVIII, a partir de 1700, pessoal. O que Portugal faz para tentar se recuperar, né? Então, para superar a crise, eles adotam novas estratégias, né, econômicas. O Marquês de Pombal visava arrecadar recursos para reformar Lisboa após ela ser destruída em 1755, para além da crise econômica que a gente falou acima. Então, quais foram as medidas, pessoal? Então, lá em 1751 foi criado a Casa de Inspeção do Tabaco e do Açúcar. Então, qual que era a finalidade? Qual que era o objetivo disso? Dessa criação das casas de inspeção? Era solucionar dificuldades na exportação desses produtos, na verdade facilitar. A criação da Companhia Geral do Grão-Pará e do Maranhão em 1755 e da Companhia Geral de Pernambuco e Paraíba, então ações dentro do Brasil. Então era reforçar o monopólio do comércio português. Então Portugal ele tinha um monopólio, né, do comércio e ele queria reforçar. Ele não queria que o Brasil tivesse, né, que a colônia brasileira tivesse alguma independência. Eles reforçavam o monopólio, dificultavam que os produtores brasileiros tivessem independência. Outra questão, obrigatoriedade do uso da língua portuguesa, incentivo aos casamentos entre colonos e nativos. Colonos são os portugueses que vinham, os nativos normalmente eram os indígenas, e a proibição da escravidão indígena em 1758. Qual era o objetivo disso? Integrar os indígenas à sociedade colonial, consolidar o domínio das fronteiras e impulsionar o tráfico de africanos escravizados. Pessoal, a questão da língua portuguesa é muito importante, porque a língua portuguesa ficou como nossa língua oficial e não outra. Como a gente já viu, nossa língua oficial é o português, não podia ser o tupi, o guarani, dentre outras várias línguas, né, que existiam naquele período. Outra coisa, pessoal, que acontece lá em 1759 foi a expulsão dos jesuítas de Portugal e de todos os seus domínios coloniais. Pessoal, os jesuítas eles eram ligados à Igreja Católica, mas, pessoal, naquele período já havia uma tendência de tentar separar ou diminuir, né? Naquele momento nem havia separado a igreja do Estado, mas eles queriam diminuir essa força, né, da igreja no Estado. Então, essa expulsão dos jesuítas foi uma forma de reforçar e centralizar o poder político administrativo do rei, né, da colônia, da metrópole Portugal. A criação do real erário, então, é garantir a cobrança do quinto. Isso também, pessoal, gerou muita revolta, principalmente no Brasil, que a gente vai ver ali. Então eles queriam evitar a sonegação e o contrabando na América Portuguesa, principalmente no Brasil, pessoal. Aqui em Minas Gerais, principalmente, pessoal. Aqui a Estrada Real, entre outros lugares, sempre tinham português fazendo a fiscalização para que essa riqueza não fugisse, não fosse contrabandeada. E lá em 1763, deixa eu voltar aqui, pessoal.
Em 1763, houve a transferência da sede do governo do Brasil de Salvador. Então, a primeira sede do governo português foi lá em Salvador, com Tomé de Sá, que fundou a primeira sede portuguesa do Brasil. Depois, a segunda sede seria o Rio de Janeiro. E só no século XX, com a construção de Brasília, que nós teríamos o Distrito Federal, né, como sede do governo brasileiro, a capital do governo brasileiro, né? Qual foi a ideia de tirar a sede do governo de Salvador, né, para o Rio de Janeiro? Então a ideia era aproximar o centro político das áreas mineradoras, que era Minas Gerais. E ali do Rio de Janeiro também já era mais fácil para Rio de Janeiro, Porto de Santos, para mandar esse ouro direto para Portugal, para evitar problemas, né, pessoal? Pessoal, diante dessa crise econômica, de todas essas medidas do Marquês de Pombal, né, para consolidar o poder, né, lá em Portugal, acabou trazendo uma série de insatisfações dentro do Brasil, né? Então, a Conjuração Mineira, pessoal, foi uma das mais importantes revoltas que aconteceram, né, através como resposta a esse endurecimento do governo português. E como que foi essa Conjuração Mineira, pessoal? O que aconteceu? Qual foi o contexto, né? Primeiro, a queda na produção aurífera em Minas Gerais levou à redução dos tributos recolhidos pela coroa e o endividamento dos contratadores responsáveis pela cobrança. Então, esse foi um ponto. Em 1788, chegou à capitania o Visconde de Barbacena, novo governador encarregado de cumprir a lei que obrigava um pagamento anual à coroa, a derrama. Ok, pessoal? Então, isso foi o auge da insatisfação, que levou à Conjuração Mineira. Então, os membros da elite econômica e intelectual passaram a se reunir em Vila Rica, que hoje é Ouro Preto, para planejar um movimento contra o domínio colonial, né? Um dos contratadores delatou os companheiros pelo perdão de suas dívidas e todos foram presos. Como exemplo, a população Tiradentes foi enforcada e esquartejada. Então, houve um delator, pessoal. Uma pessoa delatou, porque a ideia dessa Conjuração Mineira era eles acabarem, né, com os governadores, né, que estavam ali, como o Visconde de Barbacena. No entanto, alguém delatou e eles foram presos. E Tiradentes acabou esquartejado, como vocês já viram aí naquele quadro famoso, né, onde tem Tiradentes todo cortado, né? Então, a maioria dos conjurados foi influenciado por pensadores iluministas e pela independência dos Estados Unidos. Entre eles estavam Joaquim da Silva, o Tiradentes. Então, pessoal, tudo que a gente estudou lá no segundo bimestre, iluminismo, Revolução Francesa, independência dos Estados Unidos, também influenciaram essa... Na verdade, a Revolução Francesa aconteceu ao mesmo tempo que a Conjuração Mineira, tá bom, pessoal? Então, o que eles queriam? A Conjuração Mineira, o perdão das dívidas e a instalação de manufaturas, a liberação do distrito diamantino, que é a cidade diamantina hoje, a fundação de uma universidade e a proclamação de uma república em Minas Gerais. Então, olha para você ver, o pensamento deles estava muito avançado. Eles queriam universidade e queriam a criação de uma república. Se isso realmente tivesse acontecido, pessoal, Minas Gerais hoje em dia poderia ser um país, ok? Minas Gerais, pessoal, para vocês terem noção, é mais ou menos do tamanho da França, só para você, em nível de comparação. Logo após, pessoal, lá 10 anos depois ia acontecer a Conjuração Baiana. E qual foi o contexto? Com o aumento do preço do açúcar. Então, se lá a mineira tinha a ver a questão financeira era o ouro, na Bahia era a cana-de-açúcar. Após as guerras de independência no Haiti, proprietários baianos ampliaram o cultivo de cana e reduziram o de alimentos, gerando fome. Então, pessoal, essa ganância levou a essa fome, né, porque a produção de açúcar aumentava, mas às vezes tinha necessidade de outros alimentos.
Também, pessoal, os ideais iluministas e as notícias sobre a Revolução Francesa, a independência no Haiti foram divulgadas em Salvador, principalmente pela Sociedade Maçônica Cavaleiros da Luz. Então, tudo isso levou à conjuração dos alfaiates, que é a revolta popular de oposição à elite econômica e social, que se reuniu comerciantes, soldados, artesãos, alfaiates, negros libertos, mulatos e escravos. Eles reivindicavam o fim da escravidão e o domínio português na Bahia, a proclamação da República e a liberdade do comércio. Também, pessoal, se tivesse dado certo, a Bahia também poderia ser um país independente. Com a ajuda de delatores, o movimento também, pessoal, alguém delatou, foi contido e os principais envolvidos presos ou executados. A devassa recai sobre os negros, mulatos, que foram punidos com rigor. Mais uma vez, pessoal, caiu nas costas dos mais fracos, né? Então, pessoal, esse foi o contexto anterior à vinda da família real ao Brasil. Eu vou deixar para a segunda aula para a gente falar da vinda da família real ao Brasil. No entanto, você já tem agora elementos para estarem respondendo a primeira questão aqui do PET. Então, utilizando seu livro didático ou pesquisa na internet ou o próprio material de apoio que eu vou deixar disponível para vocês, preencha o quadro comparativo. Daí aqui, pessoal, aqui eles já deixaram algumas dicas. Algumas já estão preenchidas, né? Então, a conjuração mineira e a conjuração baiana. Objetivo comum: fim do pacto colonial. Da conjuração mineira e da conjuração baiana, vocês vão completar aqui. Composição: na conjuração baiana eram os segmentos médios e populares, e da conjuração mineira, quem compunha? Para além do Tiradentes, né? As influências: uma das influências da conjuração mineira é a independência dos Estados Unidos, que foi anterior, e a conjuração baiana, que foi 10 anos depois. O que influenciou? As principais propostas das duas. Vocês vão olhar ali no material de apoio e vão colocar quais foram as causas. Da conjuração baiana, eles colocaram os aspectos sociais, crise de abastecimento. E da conjuração mineira, qual foi? E qual foi o modelo político que eles adotavam? Né? As duas tem lá no material de apoio, acabei de falar. Então, pessoal, nessa primeira aula, eu quero que vocês respondam a primeira questão. E a questão 2 e 3, eu vou fazer uma aula específica da vinda da família real pós chegada no Brasil, para a gente conversar um pouco. Tá bom, pessoal? A gente falou aqui na questão 1, que são as revoltas anteriores, e a gente vai falar na segunda aula das posteriores à vinda da família real. Tá bom, pessoal? Então a aula de hoje foi isso, é esse tema. Eu quero que vocês respondam a questão 1 e a gente se encontra na próxima aula. Um abraço, até mais, pessoal.